Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Glória a Jesus. O título dessa mensagem é Converta-se e Viva. Aleluia. Converta-se e viva. Amados, nesse texto que nós lemos aqui, do profeta Isaías, nós podemos observar a manifestação do caráter santo, justo e misericordioso de Deus. Porque exatamente nesses versículos que nós lemos, nós enxergamos, nós somos impactados pelo chamado de Deus ao seu povo para o arrependimento, o chamado de Deus ao arrependimento ao seu povo. O contexto aqui, ao contrário do que eu pensava há algum tempo atrás, não é para aquele que nunca conheceu o Senhor, embora sirva também, é claro. Porém, o contexto aqui desse texto, esse chamado ao arrependimento, era para aqueles que um dia estiveram na presença do Senhor, mas acabaram se desviando da presença do Senhor, acabaram fugindo do propósito do Senhor, embora aos olhos dessas pessoas, elas mesmas não estivessem fora do caminho do Senhor. Então, esse chamado ao arrependimento, à luz do texto, era, nesse período aqui, para o povo judeu, para o reino do norte, a tribo de Judá. Por quê? Porque apesar, e a gente vai ver isso ao longo da palavra, porque apesar de serem religiosos, eles não viviam em santidade. Mas, vamos lá. Eu separei em blocos aqui essa palavra, essa mensagem, e a começar aqui do versículo 6 que nós lemos, eu separei esse termo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando nós lemos isso, qual a ideia que nós temos ao ler isso? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos, esse é um chamado divino de arrependimento com um tom de urgência. É um chamado de Deus ao arrependimento com um tom de urgência, de brevidade. Anda, desperta, busca, me busca. É Deus clamando ao seu povo com um tom de urgência: anda logo, o tempo está se findando. Vocês precisam se converter à luz da minha palavra. É como se Deus estivesse dizendo isso: vocês precisam se converter à luz da minha palavra. Andem logo, se convertam logo. Enquanto, veja a palavra enquanto, nos dá um tom de tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse chamado divino de arrependimento possui um tom de urgência. É um chamado para ser atendido imediatamente, sem demora. Caso contrário, a oportunidade pode passar.
Qualquer um que ouve a esse chamado tem duas opções: ou atender para que tenha vida, ou fingir que não está compreendendo e, infelizmente, permanecer na morte. Deus está com um tom de urgência chamando aqueles que ainda em espírito e em verdade não se converteram ao Senhor. Aqueles que ainda, que às vezes brincam na casa de Deus, e aqueles que estão fora também, porque a salvação de Deus é para todos, é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam em espírito e em verdade para Deus. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a estrutura do ser humano, Deus sabe que ela é inclinada ao pecado, é inclinada a andar fora do padrão que Ele estabeleceu. Deus sabe de tudo isso. E ainda assim, sabendo de tudo isso, Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a nos tornarmos para Ele em espírito e em verdade, conforme o padrão dEle. Tem muita gente, tem muito crente que quer servir a Deus conforme o seu bel prazer. Tem gente que escolhe aquilo que quer ouvir, tem gente que escolhe aquilo que quer viver. Essa mensagem é para esse tipo de gente, é para esse tipo de crente. Tem gente que não tem prazer em estar na casa do Senhor, é apenas um crente nominal. O que é um crente nominal, irmão? É aquele que só tem nome de crente. Mas as atitudes e principalmente o coração estão muito distantes de Deus. Então a mensagem ao chamado ao arrependimento é para essas pessoas que tem nome de que vive, mas está morto, mas está longe, que acha que está perto por vir à igreja regularmente, por talvez participar de diversas atividades, mas o coração muitas das vezes está muito distante de Deus, a quilômetros de distância de Deus. Por isso esse tom de urgência de Deus, porque Deus usou o profeta para falar com o povo dele, mas que estava andando fora do padrão que ele havia estabelecido. Jeremias capítulo 29, versículo 13, declara: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Não adianta nós estarmos aqui, ano após ano, culto após culto, ouvirmos a palavra, cantarmos louvores, trabalharmos, nos empenharmos no serviço na casa de Deus, se nós não estivermos com todo o nosso coração na presença do Senhor, irmãos. Se nós estamos fazendo isso mecanicamente, se nós entrarmos no piloto automático, Deus não recebe. Se nós entrarmos no piloto automático, porque eu preciso fazer, porque eu tenho título A, B ou C, se eu não faço de coração, Deus não recebe. Por isso o profeta Jeremias escreveu, guiado pelo Senhor, disse: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Somente quem busca a Deus com todo o coração é que é atendido por Ele. Somente quem compreende o seu real estado é que recebe o favor de Deus, porque quem compreende o seu real estado atende à urgência do chamado do Senhor, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Outro versículo também, que fala sobre buscar ao Senhor enquanto se pode achar, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. 2 Coríntios 6, 1 e 2, diz assim: como cooperadores de Deus,
suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi. No dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Esse texto corrobora, esse texto enfatiza ainda mais esse termo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque o dia da salvação, o dia do arrependimento não é amanhã. O amanhã não existe. O dia do arrependimento e da salvação se chama hoje. Hoje. Para você que está ouvindo pela internet, se chama hoje. Para você que está aqui, e se talvez você não esteja vivendo na presença do Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, o dia de arrependimento se chama hoje, não é amanhã. Amanhã não existe. Nós não sabemos se vamos chegar no amanhã, mas Deus brada dos altos céus, Deus brada, a voz do Espírito grita para nós: busquem ao Senhor enquanto vocês podem achar. Aleluia, aleluia. A próxima parte do versículo, eu poderia chamar de parte B do versículo, diz: invocai-o enquanto está perto. Primeiro eu destaco a palavra invocar, que tem alguns significados como chamar, clamar, gritar, suplicar pelo favor divino. Você já viu alguém quando está em apuros? Alguém quando está precisando de socorro, o que essa pessoa faz? Como é que ela faz? Ela se expressa. Como? Dessa forma que nós acabamos de ler aqui. Socorro. Pode ser que ela não conheça a pessoa, mas se ela está em apuros, ela grita: socorro. Ela chama, ela grita, ela clama, esperando o favor daquele que pode socorrê-lo. Não é assim que acontece? Socorro, me acode, eu estou em perigo, socorro. A palavra principal é socorro. Ou então, me ajuda, por favor, alguém pode me ajudar? Isso é invocar. Só que aqui não é invocar a qualquer pessoa, aqui é invocar ao Senhor. Por quê? Porque Ele está perto. E o estar perto tem relação com o período em que Deus está disponível e desejoso de nos receber com graça e misericórdia. Deus está disponível, amados. E Ele deseja derramar a sua maravilhosa graça e misericórdia sobre cada um de nós. Aleluia! Ainda que estejamos vacilantes, ainda que tenhamos vacilado, se nós dermos ouvido ao chamado urgente do Senhor para o arrependimento e uma vida sincera com Ele, Ele nos recebe. Aleluia! Ainda que o tenhamos negado, por conta desse problema que a gente vive. Quantos não negaram ao Senhor? Quantos não pararam no meio do caminho, paralisados pelo pavor, pelo medo do que aconteceu no ano passado e que continua nesse ano? Você acha que isso agrada a Deus? Você da internet acha que isso agrada a Deus? Eu respondo para você: é claro que não. É claro que não. O mundo milita contra a nossa fé, perceba isso em nome de Jesus. Abra os seus olhos em nome de Jesus. O mundo milita contra a nossa fé, as autoridades militam contra a nossa fé. Existe algo ou alguém por trás de tudo o que está acontecendo ao redor do mundo e que vai culminar contra a nossa fé. Será que você ainda não percebeu isso? E eu quero
enfatizar aqui que eu não estou dizendo para que ninguém seja irresponsável. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Muito claro. Porém, tomando os devidos cuidados, nós não podemos abandonar a nossa fé. Sejamos prudentes, tenhamos sabedoria, porque agora falta pouco. Nós não podemos negligenciar. Qual é o conceito de igreja? Bíblico. Não, eu acho, não é eu acho, o bíblico. Igreja não são essas paredes. O conceito bíblico de igreja somos nós, não é isso? Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer. Mas muitos talvez não tenham compreendido qual era o conceito de igreja, ou qual é o conceito de igreja. E acabaram se permitindo parar, ficar pelo meio do caminho. Mas a mensagem urgente de Deus continua a ecoar aos nossos corações, aos nossos ouvidos, enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto você pode achá-lo. Invoque-o, grite, clame para ele. Alguém me ajude, Senhor, me ajude. Senhor, socorre-me. Senhor, eu estou apavorado. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não quero sair. Senhor, eu não quero ir, mas eu sei que eu preciso estar junto. Porque é uma ordenança sua, porque foi o Senhor quem estabeleceu, não foi o homem quem estabeleceu, foi o Senhor quem estabeleceu a igreja. Aleluia. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam separados, é isso? Não. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Aleluia. Então, se arrependa, se volte para Deus, porque ainda nós podemos achá-lo. Nós podemos achá-lo. Aleluia. O período que Deus está disponível enquanto está perto, essa parte agora, é o período que Deus está disponível e desejoso de nos receber com graça e misericórdia. É o espaço de tempo em que a misericórdia e a reconciliação ainda estão sendo oferecidas. A graça e a misericórdia ainda estão sendo oferecidas. Você parou? Você ficou paralisado? Ou você está perdido na casa do Pai? Ou você é um ativista na casa do Pai? A graça de Deus ainda está disponível para você, para mim. Se eu não estiver andando, trilhando o caminho do Senhor, conforme Ele estabeleceu, conforme Ele quer, ainda está, ainda dá tempo. Enquanto se pode achar, nós ainda temos tempo, porque a porta da graça ainda não se fechou, mas ela vai se fechar. E quando ela vai se fechar, irmão? Eu vou citar pelo menos um momento em que a porta da graça se fecha. Na verdade, ela pode se fechar a qualquer hora, individualmente para as pessoas. Quando? Quando elas descem à sepultura. A mensagem de Deus é tão urgente que ela só serve enquanto houver vida em nós. E como a gente sabe que a nossa vida é frágil demais, nós precisamos nos posicionar mediante essa fragilidade de vida que temos.
E em todo momento nós precisamos estar sempre perto de Deus, sempre vivendo em arrependimento. Todos os dias que nós temos a oportunidade de acordar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É a manifestação da misericórdia de Deus se renovando sobre as nossas vidas. É a oportunidade de servir ao Senhor mais uma vez naquele dia. E quantas pessoas já não têm mais essa oportunidade? Quantos dormiram ontem e não acordaram hoje? Para eles, acabou a oportunidade. Se elas não aproveitaram, vão viver eternamente longe de Deus, porque não buscaram ao Senhor enquanto podiam achá-lo. Não o invocaram enquanto Ele ainda estava perto. E agora, longe do Senhor, não mais poderão fazer, porque agora já não podem mais achar ao Senhor, nem invocá-lo, ainda que façam de todo ser. Porém, num estado de condenação, Deus já não mais ouve o clamor dessa pessoa, dessa alma. Então o momento é agora, irmãos. O momento é já, o momento se chama hoje. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de arrependimento de pecados, hoje é dia de conserto com o Senhor. O Senhor está nos chamando, nos convocando a vivermos uma vida de santidade com Ele. Uma vida voltada para o louvor e glória do nome dEle. Aleluia. Aleluia. Salmo 145, versículo 18. Vejamos só o que diz o Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que o invocam com sinceridade. Aleluia. Sabe quando a gente invoca a Deus com sinceridade? Quando a gente pega a palavra, ou quando a gente ouve a palavra e a gente é constrangido pelo Espírito Santo, e a gente olha o nosso estado e a gente vê que não tem jeito, que a única esperança que a gente tem está nele, e a gente clama por socorro, e a gente clama: Senhor, só o Senhor pode me ajudar, só o Senhor pode resgatar a essa alma que está perdida. E quando a gente clama a Deus dessa forma, Ele vem ao nosso socorro. Aleluia. Aleluia. Agora o versículo 7. Nós já lemos aqui o versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora o versículo 7, que declara: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Versículo 7, a primeira parte dele diz: deixe o ímpio o seu caminho. Queridos, para alcançar a promessa do perdão, é necessário abandonar o modus vivendi babilônico e viver com alegria a nova vida como cidadão do céu aqui na terra. Irmão, o que é isso que você falou? Modus vivendi? É do latim, que significa o modo de vida. Ou seja, para que o ímpio deixe o seu caminho, ele precisa deixar o modo de vida da Babilônia. Ele precisa deixar o modo de vida estranho à cultura de quem é o cidadão dos céus. Aleluia. E a palavra aqui em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Olha o chamado ao arrependimento, olha o chamado a uma nova vida, olha o chamado à metanoia, que é uma transformação, que é uma mudança de rumo. Olha o chamado. Deixe o ímpio o seu caminho. O que significa isso na prática? É o crente, é o novo ser passar de fato a ser um novo ser, ou seja, a abandonar toda e qualquer prática vivida no passado, aquelas ações, aquelas atitudes visíveis. Eu vou citar algumas: fofoca, por exemplo, adultério, a fornicação. E dentro desse termo fornicação, no grego, não é apenas uma coisa, mas são todas as ações sexuais ilícitas. Abandonar todas as relações sexuais que sejam ilícitas. O assassinato, a inimizade, os vícios. Eu falei de ações sexuais ilícitas, mas coloquei aqui pornografia também. As dissensões, as desavenças, a irreverência na casa do Senhor, para com as coisas do Senhor, a mentira. Então são essas ações, a desobediência, são essas ações que o ímpio precisa abandonar. Deixe o ímpio o seu caminho. Que caminho é esse? Esse caminho aqui. E por que nós estamos falando isso? Lembrem-se de que o contexto aqui da palavra era para o povo de Judá. Ou seja, o povo que conhecia a Deus. E trazendo para os dias de hoje essa palavra também, além de servir para aquele que não conhece a Deus, principalmente para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que está na casa de Deus e ainda vive essas atitudes visíveis aqui. Tem crente que ainda não abandonou a fornicação. Você sabia disso? Cada item desse aqui que nós falamos. Tem crente que adora uma fofoca. Ele é considerado como ímpio. Se ele não se arrependeu e não abandonou, ele está enquadrado aqui como ímpio, porque ele não deixou esse caminho. Existem crentes que vieram para a casa de Deus, mas continuam com seus vícios. Há alguma compatibilidade, amados, de um cidadão do reino dos céus com as coisas desse mundo? Sim ou não? Não. Não há. Não há compatibilidade. E ainda existem pessoas, e ainda existem crentes que estão com seus vícios, que não conseguiram abandonar os seus vícios. E por aí são várias e várias desculpas. Mas qual a compatibilidade, irmãos, que há quando a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo? Onde está essa palavra então? Se a pessoa continua com seu vício, e quando você vai perguntar, e quando você vai falar, ela dá alguma desculpa. Qual é a compatibilidade que há? Nenhuma. Ela precisa nascer de novo, ela precisa se arrepender, ela precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, ela precisa invocar ao Senhor enquanto Ele ainda está perto, antes que seja tarde demais. Porque se existe algum tipo de vício, se ela continua fumando, se ela continua bebendo, ela não nasceu de novo. Se ela continua fazendo coisas que desagradam a Deus,
se ela continua viciada em pornografia, se permanece na prática de masturbação, ou tantos outros erros, pecados, ela não nasceu de novo. Ela precisa com urgência atender ao chamado de Deus, antes que seja tarde demais, e esse chamado é urgente. Não há como esperar, é um chamado urgente, é um chamado para agora. Deixe o ímpio o seu caminho, é um chamado para agora. E Deus aqui, voltando a relembrar, estava falando com o seu povo, que estava exilado na Babilônia. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. E hoje o Espírito Santo fala conosco também. E notem que Deus, através do profeta, chamou o seu povo, pessoas do seu povo, de ímpio. Por quê? Porque eles viviam fora do padrão de Deus. Porque eles viviam na impiedade. Não eram retos para com o Senhor. Próxima parte. Diz assim: e o homem maligno os seus pensamentos. Ou seja, as suas ações perversas resultam de uma vida interior corrompida. Gênesis capítulo 6, versículo 5, evidencia isso. Gênesis 6, versículo 5, diz assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Gênesis 6, capítulo 5. Às vezes as pessoas, principalmente aqueles que são religiosos, ou principalmente os que vivem no ativismo religioso, vou colocar assim, eles conseguem esconder, eles conseguem se ocultar. Se na primeira parte, deixe o ímpio o seu caminho, era deixar as suas ações visíveis, essa segunda parte aqui do versículo, e o homem maligno, os seus pensamentos, são os sentimentos, são aquelas ações que o homem não pode enxergar, mas Deus pode. Como, por exemplo, a inveja, o orgulho, o ódio, o rancor, o egoísmo, os desejos impuros, desejos impróprios, a falsidade, e por aí vai. Todos os sentimentos que muitas das vezes o ser humano consegue esconder ou ocultar, podem ser enquadrados em e o homem maligno os seus pensamentos, ou seja, o homem maligno deixar esses seus pensamentos. E mais uma vez, relembrando, Deus está tratando com o seu povo, ou seja, dentro da casa de Deus também, nos dias de hoje, existem pessoas com o coração maligno, existem pessoas com o coração voltado para essas coisas, gente que não se permitiu ser tratada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus está clamando com urgência: deixe o homem maligno os seus pensamentos. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba, mas Deus sabe, e Ele vai tratar direto com você, ou comigo. Se eu não me dispuser ao Senhor para mudança, se eu não atender, ou se você não atender com urgência, o clamor urgente de Deus. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui, nessa questão de homem maligno nos seus pensamentos, porque mais uma vez
Eu vou entrar no assunto que a gente já tem ouvido muito, mas eu creio ser muito importante falar novamente, e todas as vezes que forem necessárias nós estaremos falando. A gente vê aqui falando sobre sentimentos. E o homem maligno, os seus pensamentos, ou seja, os seus sentimentos. E muitas das vezes, irmãos, esses sentimentos malignos que nós listamos aqui e outros que nós não colocamos aqui, são gerados por aquilo que, com o que nós nos alimentamos. Ou seja, através dos olhos. Com o que você tem alimentado a sua alma? O que é que tem alimentado a sua alma? O que é que tem alimentado a minha alma? É aquilo que gera em mim esperança? É aquilo que gera em mim o caráter de Deus? É aquilo que fomenta, que incentiva em mim o aperfeiçoamento na casa de Deus? É aquilo que gera em mim o crescimento na graça e no conhecimento de Deus? Ou aquilo que gera em mim as coisas do mundo? O que você anda vendo? O que você anda ouvindo? E nisso eu incluo jogos de videogame, filmes, séries, novelas, desenhos. Por quê? Ah, mas é só uma ficção. Para você. Mas para quem faz, não. E o resultado é só você olhar para o mundo. Pesquisa como era o mundo antes. Faz uma pesquisa, eu desafio você a fazer uma pesquisa. Há 50 anos atrás. Pesquisa. Ou até um pouco antes também. Veja como era o padrão moral da sociedade. Pesquisa assim. Padrão moral da sociedade nos anos tal. E veja qual era a característica das pessoas. E vejam o que a mídia, e vejam o que essas coisas fizeram com as pessoas. Hoje os gráficos dos videogames, por exemplo, estão com um tom de realidade assustador. Aí você vê as crianças lá, pá, 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 pá. O que isso está fazendo na mente dessa criança? É só entretenimento? Você acha que é só entretenimento? A palavra do Senhor declara lá no livro de Oséias, diz o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E depois a gente não consegue compreender, pais, por que os filhos têm um coração dobre na presença de Deus. Por que os filhos não se firmam, não são fervorosos na presença de Deus? Porque eles estão mornos, essa é a resposta. Estão misturados com o mundo. Uma hora está na igreja, louvando, exaltando, trabalhando, e na outra está se charfundando com as coisas do mundo. A maior parte dos jogos, irmãos, são de violência, são incitando a violência, sim ou não? Sim. Ou quando não é violência, são jogos que aparentemente não tem problema. Mas se nós formos buscar o cerne dele, nós vamos descobrir problemas. A Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. A Bíblia relata que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. E nós
Não podemos ser esses que tivemos o nosso entendimento cegado por ele. Porque o que precisa brilhar sobre nós é a luz resplandecer sobre a nossa vida, é a luz do Evangelho de Cristo. E nós não podemos ficar enganados. Já tivemos testemunhos aqui, irmãos, de super-heróis, de bonequinhos, que na verdade eram demônios. Já tivemos testemunhos aqui. Já ouvimos relatos de que super-heróis, que quando o pai ou a mãe adquiriu determinado brinquedo, aquilo trouxe inquietação para dentro de casa, manifestações sobrenaturais, demoníacas dentro de casa. E ainda assim parece que nós não despertamos, e ainda assim parece que não há um despertar. Isso alimenta, e alimenta a alma. E é perigoso, não serve para nós. Talvez haja alguns jogos, eu não sei porque eu não jogo, que seja educativo, mas esse ninguém quer. Mas aquele que tem ação, que tem coisas erradas, esse viraliza. A criançada quer, a criançada gosta, a criançada fica quieta. A criançada deixa o papai, a mamãe, a vovó, seja lá quem for, em paz dentro de casa. O inimigo é estrategista. Ele trabalha, ele atua. Então, precisamos estar ligados. Da mesma forma, todas as outras coisas que foram citadas, não apenas os jogos, mas os conteúdos. Você já observou, por exemplo, o YouTube? Os conteúdos de vídeos do YouTube? E tantas outras plataformas que tem hoje em dia. E você vê o número de gente inscrita. Quanta coisa boba. E que tem milhares de pessoas inscritas e prendem crianças, prendem as pessoas. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é à toa? Não. É para roubar o seu tempo. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? 5 minutos, né? 10. Meia hora. Agora, quanto tempo você leva no TikTok, no YouTube, assistindo a coisas, a vídeos em que as pessoas sequer citam a Deus? Quanto tempo? Ou talvez até mesmo você que é adulto, quanto tempo? Sequer citam a Deus, sequer citam os feitos de Deus, onde as pessoas sequer se lembram de Deus. Vai acabar sendo enquadrado nisso aqui, ó. E o homem maligno nos seus pensamentos. Porque você está se alimentando de coisas que não te levam para Deus, que não te fazem lembrar de Deus, que não te fazem temer a Deus. Então o seu coração vai ficar cheio dessas coisas. O seu coração vai ficar saturado, cheio dessas coisas. E as suas atitudes serão atitudes referentes à plenitude daquilo que está no seu coração. Por que a gente vê muita gente fria? Uma das respostas é isso. Talvez a pessoa nem peque na prática em si, mas se encha dessas coisas. Se ocupa. Talvez ela se ocupe tanto com essas coisas que não sobre mais tempo para coisas, para a palavra de Deus, para a oração, para a busca pelo Espírito Santo de Deus. E o homem maligno nos seus pensamentos. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos.
Volto a repetir, irmãos. Eu vou ler algo aqui muito importante, que diz o seguinte: Isaías pregou para um povo que parecia ser extremamente religioso. Seus ouvintes, presta atenção, jejuavam, oravam, celebravam dias santos e ofereciam sacrifícios em Jerusalém. Vocês prestaram atenção? Eu vou ler de novo. Isaías pregou para um povo que parecia ser extremamente religioso. Seus ouvintes jejuavam regularmente, oravam, celebravam os dias santos e ofereciam sacrifícios em Jerusalém. Agora vem a pior parte. Porém, Deus rejeitou suas práticas, pois sua adoração não era sincera. Eles haviam caído na armadilha da hipocrisia religiosa. Essa aqui era a tribo de Judá. E por conta disso, Deus permitiu que eles fossem levados, presos, exilados para a Babilônia. Agora eu quero ler com vocês. Por favor, abra Isaías capítulo 1. Isso aqui foi uma nota. Agora eu quero ler com vocês o que está escrito na palavra de Deus a respeito disso aqui. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 15, por favor. Diz assim, Isaías 1, versículos 11 ao 15, diz assim: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha que tristeza. Deus mostrando o seu repúdio, a hipocrisia do seu povo. Esse é o contexto no livro de Isaías. Agora, o que me deixa mais maravilhado foi a introdução que nós demos quando nós falamos da misericórdia de Deus, porque o mesmo Deus que disse isso aqui, o mesmo Deus que disse que não ouviria, que não receberia, que não estava recebendo nada disso, que Ele mesmo havia estabelecido. Amém? Tudo isso que acabamos de ler no capítulo 1 de Isaías, foi o próprio Deus que havia estabelecido para que o povo fizesse. E o povo estava, entre aspas, obedecendo e fazendo. Só que fazendo com a motivação errada. Fazendo com o coração longe de agradar a Deus. Então esse mesmo Deus aqui oferece o perdão, oferece o arrependimento de pecados, ou melhor, exorta o povo a se arrepender dos seus pecados e oferece o perdão para eles. Vejam como Deus é maravilhoso, vejamos como Deus é misericordioso. E voltando ao versículo que nós estávamos lendo, versículo 7, que diz:
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E, próxima parte, e se converta ao Senhor. Ele é a luz que brilha na escuridão para trazer salvação e vida eterna a todos que nele creem. Aleluia. João 12,46 diz o seguinte: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aleluia. Glória a Jesus. E se converta ao Senhor, continuando o versículo 7, que se compadecerá dele. Se compadecer dele, o Senhor oferece sua compaixão aos necessitados e os alcança onde quer que estejam. Imagina, no capítulo 1, Deus falando que não ia aceitar nada do que o povo estava fazendo. Nenhuma adoração, nenhum ato que ele havia estabelecido, Deus estava aceitando. E agora Deus está dizendo aqui que vai se compadecer desse mesmo povo. Da mesma forma é com você e comigo, meu irmão. Da mesma forma o Senhor está disposto a nos oferecer perdão e nos colocar no caminho certo, e para que venhamos a trilhar o caminho correto, o caminho da santidade, o caminho da salvação. Se nós atendermos com urgência ao chamado do Senhor, se nós atendermos com urgência ao clamor do Senhor por arrependimento de pecados. Salmo 103, versículo 13 e 14, diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Aleluia! Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele lembra que nós somos frágeis, que a nossa carne é tendenciosa ao erro, ao mal, ao pecado, e por isso Ele está nos oferecendo perdão, e por isso Ele está nos conclamando ao arrependimento de pecados, ao abandono de pecados, ao arrependimento de pecados, e vivermos em santidade para a honra e para a glória do nome dEle. E para finalizar, versículo 7, o finalzinho diz: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O cumprimento da promessa se chama arrependimento e mudança de vida. A vontade do Pai é perdoar ricamente, se o homem se voltar para Ele de todo o coração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16 diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, o apóstolo, disse isso. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Deus perdoou a Paulo através de Jesus Cristo. E Deus quer nos perdoar por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, por causa do seu Filho Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse é um chamado de urgência. Aquele que ouvir, que atenda a esse chamado. Você que está pela internet, se você abrir o seu coração, se você ouvir a esse urgente chamado de Deus, o que você precisa fazer, o que cada um de nós precisamos fazer, se estamos enquadrados em alguma dessas coisas aqui, nos arrepender
abandonar os nossos pecados e nos voltarmos de todo o coração para Deus. Você que vive dentro da igreja, você que é um trabalhador dentro da igreja, não faça as coisas de forma mecânica, não faça as coisas porque você tem um título, mas faça de coração para o Senhor, para agradar ao Senhor, para honrar ao chamado do Senhor para a sua vida. Você que entrou por essas portas, não entre com a motivação, não permaneça com a motivação errada, mas sirva ao Senhor Jesus, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele já fez. E o que Ele fez, Ele se derramou na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ao terceiro dia, Ele foi morto sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus. Ou seja, aquele que está em Cristo não tem pecado. É considerado como alguém sem pecado. Por isso que a palavra nos chama de justo, porque o justo viverá da fé. E quando Deus olha dos céus, Ele vê aquele que foi justificado pelo sangue do seu Filho Jesus. Ou seja, foi feito sem pecado aos olhos de Deus. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Se é Deus quem os justifica, diz Paulo lá em Romanos no capítulo 8. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para transmitir para nós nessa manhã. Que você possa analisar. Você e eu. Isso serve para mim também. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, eu estou enquadrado em alguma coisa dessa aqui? Eu pedi para que Ele me mostrasse. Porque a mesma palavra que é pregada para vocês, irmãos, primeiro ela nos confronta. E ontem eu orava ao Senhor e perguntava: Senhor, será que eu de fato estou trilhando o seu caminho? Eu perguntei isso para Deus ontem. Será que eu estou vivendo um ativismo? Eu falei: Deus, eu não quero viver um ativismo. Eu não posso viver um ativismo. Mas eu quero viver de todo o coração para o Senhor. Eu preciso te agradar. Eu quero te agradar, Deus, me ajuda. Foi essa minha oração ontem, enquanto eu meditava aqui nessa palavra. E o mesmo eu peço para vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus, busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Amém? Se coloque de pé. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós trouxemos essa palavra que foi um direcionamento seu, Senhor. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por ter me confrontado, Pai, ao meditar nela, e hoje trazer a amada igreja do Senhor. Pai, eu te peço, tem misericórdia de nós. Como diz o salmista, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. O teu povo lá do passado, o povo de Judá, orava, jejuava, celebrava as festas, observava tudo aquilo que o Senhor havia estabelecido, mas não faziam de coração, faziam mecanicamente, não estavam vivendo em santidade, e por isso no capítulo 1 o Senhor disse que rejeitava tudo aquilo que faziam, Pai. Senhor, eu te peço, nos livra disso, porque a nossa natureza é exatamente igual a deles. A minha natureza é exatamente igual a deles, se não for pior, Pai. Eu confesso isso diante do Senhor. E por isso que eu estou orando a Ti, diante da Tua igreja, Senhor, dessa forma.
Me ajude, Senhor, nos ajude a estar trilhando o caminho correto, Pai. Nos ajude a não estar mentindo para nós mesmos, ó Senhor, dizendo que estamos fazendo ou porque temos alguma função, e com isso nós acabamos negligenciando um coração verdadeiro e sincero na Tua presença. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus irmãos. E se tiver alguém aqui nessa manhã ou pela internet ouvindo, Senhor, que o Teu Espírito venha constranger e essa pessoa venha se arrepender e mudar de vida, Pai. Aqueles que vivem, Senhor, juntos e não são casados, que se arrependam. Aqueles que estão presos a algum vício, cigarro, bebida, droga, pornografia, imoralidades, que abandonem imediatamente e se arrependam. Quem vive junto, que se case, porque esse é o padrão estabelecido pelo Senhor. E hoje há uma incidência muito grande de pessoas dentro da igreja vivendo como se tudo tivesse certo, mas não está diante dos seus olhos. Pai, que o Senhor os venha constranger, Pai, e que esses, ó Senhor, se voltem para o Senhor de todo o coração, e que esses, ó Pai, se tornem a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, essa é a minha oração nessa manhã, que haja de fato salvação, que haja de fato o arrependimento de pecados e mudança, Senhor, e metanoia, Pai, mudança de curso, mudança de rumo, Senhor, para a honra e glória do Seu nome santo, Pai, para que o nosso louvor de fato, Pai, seja um louvor que suba até os céus, ó Pai, que a nossa adoração, Pai, seja de fato uma adoração, Senhor amado, que chegue até as Suas narinas como cheiro suave, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Senhor, e nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor, e amém.